Então a Petrobras, né, acho que a primeira ação aqui, para quem não conhece, é estatal, né, brasileira. Na verdade é uma empresa de economia mista, porque ela, apesar de ela ser controlada pelo Estado, né, pelo governo federal, ela tem ações listadas em bolsa. Então ela é uma economia mista, né? E qualquer pessoa pode se tornar acionista. E por que então a gente colocou, né, a Petrobras aqui nessa lista de ações para iniciantes? Que vale a pena estudar, né, e dar uma olhada. Então acho que principalmente pelo tamanho dela, né? A Petrobras é uma empresa gigante, uma das maiores petrolíferas do planeta, né? E é basicamente uma empresa que eu posso dizer que seria como inquebrável, ou quase isso, né? A gente viu aí nos últimos anos, mesmo com uma dívida bruta que chegou próximo de 1 trilhão, teve prejuízos enormes também, muitos problemas, né, com corrupção, com escândalo. Ainda assim, a Petrobras não quebrou, a Petrobras resistiu, né? Óbvio que se aquele sistema, né, de corrupções, desvios de dinheiro e investimentos mal feitos, justamente como reflexo, né, dessa política ali da empresa que na época estava muito ineficiente, né, e não focava no acionista, e sim, na verdade, tinha esse monte de escândalo. Se essa prática continuasse, né, de forma recorrente, a gente poderia, sim, ter grandes problemas ali no futuro com a Petrobras. Mas mesmo com tudo isso, a empresa se manteve de pé, e desde que, então, foram modificados ali, né, modificadas as pessoas que faziam parte do time de gestão da empresa, e a empresa mudou políticas e passou a ser uma companhia mais pró-mercado, pró-acionista, né, visando recuperar e gerar rentabilidade, desalavancar. Então, uma empresa que voltou ao caminho, né, voltou a estar nos eixos, voltou ao caminho da lucratividade. E a gente vê isso aqui logo de cara, né, com esse dividend aqui, esse dividend yield que é um absurdo, né? A Petrobras tem nada mais, nada menos que um dividend yield de 51,57%. Ela pagou aqui 16,66 nos últimos 12 meses. E como é que funciona o dividend yield? Eu já falei isso em algumas outras lives, né? Ele é simplesmente a relação, né, do dividendo por ação dos últimos 12 meses com o preço, né, das ações. Então a gente tem aí uma ação que pagou 16,66 nos últimos 12 meses e está custando 32,32. Então a gente chega nesse 51,57. Então, quem era acionista de Petrobras há pelo menos um ano, né, já recebeu aqui 51% do seu capital em relação a essa cotação de hoje e recebeu um total de R$16,66, né? Então, uma empresa que já tem anos que ela voltou, né, para o caminho da lucratividade. A gente vai olhar aqui o histórico de lucros, né, da Petrobras. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa, aqui, dividendos. Acho que é mais para baixo. Aqui. Então aqui a gente vê, né, alguns dos principais dados aqui históricos, né, da empresa, e vemos no histórico de 10 anos que ela chegou aqui a ter vários prejuízos, né, nos anos aqui de 2014, 2015, 2016, 2017 também, mas desde 2018 a empresa é bastante lucrativa, né, tendo aí somado lucros de 25 bi, quase 26 bi em 2018, 40 bi em 2019, depois ali em 2020 na pandemia, né, com a queda muito forte do petróleo, a empresa também reconheceu muitos impairments, né, teve muito efeito contábil ali que jogou o lucro contábil para baixo. A empresa também reportou um lucro de 7 bi, mas não foi prejuízo, pelo menos, né. Em 2021, 106 bi aí de lucro, né, um resultado muito forte, e aí o recorde da empresa até então, né. E justamente por conta desse lucro que ela está, então, pagando, né, muitos dividendos. Aqui dando uma olhada, então, alguns indicadores da Petrobras, a gente vê aqui um indicador absurdamente baixo, né, o índice PL, preço sobre lucro, que é a relação do lucro da ação, que é a divisão, na verdade, do preço da ação e o lucro por ação, né? E a gente vê aí que se a Petrobras continuasse mantendo os seus lucros nos patamares atuais,
em apenas 2 anos e meio, pouco mais de 2 anos e meio, o investidor recuperaria todo o seu capital investido na empresa, se ela resolvesse distribuir todo esse lucro em dividendos. Então, recuperaria o capital em 2 anos e meio. Aqui a gente vê também o histórico, né, deste múltiplo. Vemos aqui que é o menor da história, né? Porque a gente desconsidera esses números negativos, porque aqui ela operava no prejuízo, né? E o PL, no fim das contas, se desconsidera, ideal é desconsiderar esses negativos. E entre os positivos, né? Entre os anos que ela negociou com um preço-lucro positivo, 2,61 aqui é o menor da história. Então mostra que a empresa pode estar num preço muito atrativo mesmo. Que em relação ao preço sobre valor patrimonial, né? A gente vê que a empresa está hoje negociando em linha com o seu patrimônio, né? E quando a gente olha o histórico então do PVPA, né, a gente vê que a empresa já negociou aqui a preços muito mais atrativos, né, em termos de múltiplos. Porém, nessas mesmas épocas é justamente quando a empresa estava no fundo do poço, digamos assim, atolada em corrupção, escândalos, né, e dando muito prejuízo. Porém, quem apostou, né, que essa companhia iria se recuperar, que a trajetória, né, da empresa mudaria, com certeza fez um excelente negócio, né? Porque aqui em 2015 a Petrobras, vamos ver aqui, ó, 2015, não tem aqui não consigo ver esse período, mas em 2015 essas ações aqui da Petrobras chegaram a custar menos de R$ 7, se eu não me engano, R$ 8, alguma coisa assim. E hoje as ações estão em 32,32, uma valorização expressiva. Quem confiou, né, e comprou ali naquele fundo do poço, quando a empresa estava com muitos escândalos, muitos problemas, né? E muita gente até achava que a companhia, enfim, seria aí talvez decretaria falência, né? Acabou então tendo uma boa recuperação, um bom ganho de capital, né? Aqui vemos também o múltiplo EV/EBITDA, né, para companhias que operam com alavancagem, que têm endividamento no seu modelo de negócio. Esse múltiplo aqui para mim é o ideal, né? Até às vezes é melhor que o PL. E o EV/EBITDA da Petrobras está em 1,79. Com certeza aqui, como a gente pode ver, o menor da história também, pelo menos da história recente, né? Nunca negociou a preços múltiplos tão baixos assim. E a explicação disso aqui é tanto o fato das ações, né, por si só, apesar de estarem valorizando aqui 97, 100%, né, nos últimos 12 meses e 17,6 aí no mês atual, ainda assim as ações poderiam estar muito mais elevadas, né, tomando como base o preço do petróleo hoje, né? Então hoje a gente tem um Brent, né, que é digamos assim, a grosso modo, é o petróleo no mercado internacional, que a empresa utiliza, né, como base para fazer aqui a precificação, né, dos seus produtos, né. E hoje o Brent ele está em torno de $98, até ele andou caindo, né, nos últimos dias. Porém, quando a gente olha aqui, a gente olhou o histórico de lucros ali, né, em 2020, olha aqui, 2020, Petrobras lucrou 7 bi, né? Nesse momento que ela lucrou 7 bi, quando estourou a pandemia ali, e ainda teve um atrito ali entre a Rússia e a OPEP, se eu não me engano, alguns membros, né, dessa produção, entre os maiores produtores de petróleo, e estourou a Covid, esse Brent, ele chegou a operar no campo negativo. O petróleo, ele caiu muito, ele caiu para coisa de $15, $20, se eu não me engano, foi alguma coisa assim. Não chegou a tanto, depois ele estabilizou, mas ele ficou ali por volta dos $25, $30, então caiu absurdamente. A Petrobras, naquele ano, reconheceu inúmeros impairments, né? Que o que é impairment? Ela basicamente pegou ali os seus ativos, né? Enfim, aquelas plataformas, todas as operações que ela tinha, maquinários, enfim, que ela utiliza na sua operação, e modificou o valor contábil desses ativos, tomando como base valores de petróleo, ali no caso do barril de petróleo, muito abaixo, né, do que antes era realidade, né? Então, ela começou, se eu não me engano, a considerar ali nas suas estimativas, né,
um petróleo em torno de 30, 35, 40, isso aí nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023. Eu sei que a longo prazo, assim, não passava muito de 50, 60 o preço do petróleo. E hoje a gente está vendo aí, 2022, o petróleo a quase 100, né? E sendo que chegou a 120 há alguns meses, depois que estourou essa guerra, enfim. Então, todo todo esse aumento do petróleo, né? Que, como a Petrobras tem na política de preços o repasse, né, dos preços internacionais, então se o petróleo no mercado internacional está mais caro, a empresa também vende aqui mais caro, né, o seu petróleo que ela produz, e se ele cai, ela também reduz esse preço, né? E como o petróleo subiu muito, a empresa hoje é muito mais eficiente, porque ela andou vendendo refinarias que operavam no prejuízo, plataformas que queimavam caixa, né? Muitas operações destruidoras de valor, digamos assim, a Petrobras vendeu, se desfez ou reduziu as operações e focou naquelas que a empresa é muito lucrativa, que é basicamente a exploração, né, e produção. E ali também aumentou investimentos no pré-sal e operações ali, campos de águas rasas, né, que a empresa ela é muito eficiente. Uh, então, basicamente, com toda essa dinâmica, né, preço do petróleo subindo muito e a empresa hoje muito mais focada em óleo, em produção, né, e exploração, também vendendo ali operações ineficientes, refinarias e coisas e outras coisas, e também desalavancada, porque a empresa reduziu muito o seu endividamento, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui o endividamento da Petrobras. Teria que olhar aqui no balanço patrimonial, né? Olha aqui, vamos ver. É que não tá pegando aqui, né? Não tá pegando aqui os anos lá de 2015, que ela tava com o endividamento maior gigante, né? Deixa eu ver aqui se tem. Aqui, ó. A gente vê um aumento, né, do patrimônio líquido da companhia nesses últimos anos, enquanto aqui o seu passivo, né, ele vem então reduzindo, né, os passivos da companhia. Isso aqui, basicamente, a empresa teve uma grande redução no seu endividamento líquido, né, e uma dívida bruta que já chegou a perto de 1 trilhão, hoje está muito mais saudável, né? O que permite que a empresa hoje tenha uma recuperação de lucros. Aqui a gente vê as margens da Petrobras, né? Como elas vêm aqui subindo de forma constante nos últimos anos, né? Sendo que atingiu aí em 2021 uma margem EBITDA aqui de 60%, mais de 60%, que é muito boa, né? Muito alta. Então a empresa hoje é uma outra companhia, uma empresa muito mais lucrativa. Óbvio que para o acionista isso é bom, né? Inclusive para o governo, que vai receber agora mais de 40 bilhões de reais da Petro aí em dividendos. Inclusive amanhã a empresa paga, tá? A empresa paga aí, se eu não me engano, 3,30 e poucos por ação. Eu vou receber. Porém, tem um lado negativo também, né? Essa política de preços, né? Como ela repassa os preços no mercado internacional, quando o petróleo sobe muito lá fora, a empresa acaba então repassando esse preço e aqui o custo do nosso combustível, o custo da gasolina na bomba acaba subindo muito. E isso naturalmente traz inflação, isso prejudica, né, pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, porque impacta toda a cadeia produtiva. Ela repassa preços, tudo se torna mais caro, digamos assim, o custo de frete, o custo logístico, né? Tudo isso aí compõe o preço de tudo que você imagina, desde alimentos até produtos supérfluos, tecnologia, enfim. Então tem esse lado negativo, né? Então, por mais que o preço do petróleo alto seja bom para a Petrobras, o ideal é que ele não fique em patamares tão altos, né? Porque quanto mais ele ficar em patamares muito elevados, como 100, 120, mais os governantes vão querer atacar a Petrobras, vão querer mudar a política de preços, vão querer que a empresa reduza os preços, né, forçadamente. E depois, né, de mudar essa política, como é que tu vai fazer quando o petróleo cair muito e a empresa precisar ali, no caso, enfim, repassar aquele preço e operar, né, de forma normal ali e tendo a sua política normalizada? Vai ser difícil, né, de mexer. Então cria-se ali uma situação complicada, né? Então, se não mexer na política de preços,
o petróleo caindo vai ser bom aí para a economia brasileira. A Petrobras talvez sofra um pouquinho, lucre um pouco menos, mas ainda assim a empresa é muito lucrativa. Lembrar que em 2020, sob a gestão de Roberto Castelo Branco, né, a Petrobras, ela, com todos esses ajustes que ela fez na sua operação, ela se tornou uma empresa feita para sobreviver com um petróleo a 25 a 30 dólares, né? Claro que ela não ia gerar lucro praticamente nenhum, mas ela conseguiria pagar seus funcionários e manter a sua operação com um petróleo de 30 reais, 30 dólares, né, aproximadamente. Então a empresa hoje ela é muito eficiente, tá? Mas tenha noção de que se você investe em Petrobras, naturalmente as oscilações do preço do petróleo vão acabar então impactando muito, né, o lucro da companhia, que a gente viu que está em patamares recordes, e também os dividendos, né? Inclusive aqui dividendos, a gente vê que a companhia também vem batendo recordes, né? Agora, sendo agora que esse dividendo é de 3,36, não, que ela vai pagar uma parcela amanhã e a outra parcela final de setembro, né? Uh, isso aqui acho que não está muito certo, mas enfim, é 3,36 que ela vai pagar. Isso aqui são simplesmente aqui os maiores dividendos da história da companhia. Olha só como ela veio pagando dividendos de forma recorrente aqui, né? Depois aqui teve esses anos que ficou sem pagar ou pagando muito pouco e agora pagando então dividendos recordes, tá? Mas tenham noção que agora é ano de eleição, enfim, a Petrobras ela acaba sendo sempre muito visada por políticos, né? E isso pode também levar políticos a quererem mudar, né, a política de preços, mudar a governança da empresa, né? E então quem tem Petrobras em carteira tem que ter isso em mente.